Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar, em nome da FEBRAFIT, alguns presentes. Então, cumprimento todos que estão nos assistindo na pessoa do deputado Luiz Carlos Raule, que está aqui na plateia, um grande defensor da reforma tributária, a melhoria do sistema tributário brasileiro, e também a nossa secretária especial da Receita Federal Adjunta, Adriana Gomes Rego. Obrigado também pela parceria da Receita Federal conosco da FEBRAFIT. Agradeço o convite para a participação nesta importante audiência pública e cumprimento especialmente o senador Alessandro Vieira, presidente desta comissão em exercício, e o senador Eduardo Braga também, que certamente nos acompanha, relator do PLP 68, que já demonstrou a sua sensibilidade a temas relevantes para o fisco durante a tramitação da emenda constitucional 132, absorvendo emendas nossas no relatório apresentado. Esta é mais uma oportunidade que confirma o indispensável papel desta Casa Alta na construção da reforma tributária. Uma postura democrática e comprometida com a boa técnica tributária. Tenho a honra de presidir a FEBRAFIT, entidade que representa 26 associações de fiscais de tributos estaduais. Temos participado ativamente dos debates sobre a reforma tributária, prestando os esclarecimentos técnicos necessários para o aperfeiçoamento das propostas e a melhor condução dos processos de transição para o novo modelo e fiscalização dos novos tributos. Colocamos a experiência e a sólida formação dos auditores fiscais das receitas estaduais à disposição do Brasil, para a construção de um sistema tributário mais justo e que melhore o ambiente de negócios do país. Os bons empresários que cumprem com suas obrigações tributárias e geram empregos de qualidade são motores do desenvolvimento nacional. O sistema tributário não pode mais penalizá-los. Eu trago hoje a esse colegiado propostas de emenda ao PLP 68, que foram construídas em nossa comissão técnica e também em nosso conselho consultivo, instâncias que reúnem especialistas de sólida formação acadêmica e larga experiência profissional nas administrações tributárias. As emendas foram apresentadas pelo nobre senador Plínio Valério, do Amazonas. Tenho a certeza de que são sugestões que fazem parte da melhor técnica tributária e de firme compromisso com os valores republicanos. A primeira e mais importante para nós é a Escola Nacional de Administração Fazendária. Até para corrigir o que o Márcio falou na primeira fala, o risco de ter 5.570 interpretações do texto, ele colocando o número das administrações tributárias. Na verdade, é muito mais que isso. Cada auditor ou cada pessoa pode fazer uma interpretação distinta. Este momento de reforma traz grandes alterações ao sistema tributário nacional. Um enorme estoque de conhecimento de operadores da legislação tributária em todo o país deverá ser renovado. Há mudanças de cultura a serem feitas pelo bom funcionamento do novo modelo. E a Escola Nacional de Administração Fazendária será um acelerador dessas necessárias transformações. É fundamental, portanto, que tenhamos uma estrutura capacitada, dedicada à elaboração de pesquisas, à publicação de doutrinas, à disponibilização de cursos e treinamentos para servidores e para a sociedade, o que trará redução do litígio na medida em que criará entendimentos uniformes mais rapidamente. Atualmente, há grande diversidade de sistemas e culturas entre os fiscos municipais, estaduais e federal. Importante registrar que o CONCEFAZ, comitê que reúne os secretários de Fazendas estaduais, a Receita Federal do Brasil e a Confederação Nacional dos Municípios, apoiam expressamente essa medida. Publicaram ontem o apoio. É inédito.
Compartilhamento de cadastros. Emenda 1709, se puder virar, por favor. O artigo 42 do PLP 68 trata da identificação única para fim de cadastro dos sujeitos passivos do IBS e da CBS. Com isso, a sujeição à tributação pelo IBS e pela CBS impõe o dever de registro em cadastro com identificação única. O parágrafo 1º deste mesmo artigo dispõe que serão utilizados para essa finalidade o cadastro de pessoas físicas, o CPF, o cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ, além do cadastro imobiliário brasileiro, CIB. Acontece que esses 3 cadastros são geridos exclusivamente pela Receita Federal do Brasil. E o PLP 68 não prevê sua gestão compartilhada com estados, Distrito Federal e municípios, por intermédio do Comitê Gestor do IBS. A emenda que propomos, portanto, assegura um ambiente nacional de compartilhamento e integração das informações cadastrais, terá gestão compartilhada entre a Receita Federal do Brasil e o Comitê Gestor do IBS. Uma medida fundamental para o bom funcionamento do modelo, que foi construído sob a premissa de cooperação e integração federativa. E também uma medida que efetiva na lei complementar o texto constitucional, que já diz, no inciso 22 do parágrafo 37, que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e agora atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. É essa lei complementar 68 que tem que regular isso. Domicílio tributário eletrônico, emenda 1706. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico. Uma solução, inclusive, que encontra paralelos na sistemática de intimação do Poder Judiciário e de outros órgãos da administração. A forma de redação adotada praticamente invalida o uso do DTE, exigindo a posterior intimação via postal, sempre que o contribuinte não fizer o acompanhamento de seu domicílio. Isso impactará prazos processuais, inclusive os do contencioso, pois o PLP 108 prevê a mesma forma de intimação do PLP 68, e custos que, afinal, serão suportados por toda a sociedade. Além disso, a manutenção do texto atual causará insegurança jurídica na medida que o contribuinte não saberá se está em curso uma ação fiscal contra ele. Segundos. Porque o fisco voltará ao tempo de ter que fazer notificações por edital, em diário oficial ou por correio. Soluções anacrônicas para os tempos atuais. Mais 2 minutos, senador, por favor. Simples Nacional, emenda 1708. O aperfeiçoamento proposto busca evitar fraudes fiscais relacionadas à possibilidade de subsequentes adesões e reversões de adesão das empresas do Simples à apuração do IBS e da CBS fora do regime simplificado. Essas operações, no que respeita aos saldos de crédito desses tributos, são passíveis de ressarcimento em dinheiro. Todas as potenciais fraudes fiscais devem ser antevistas e devem ser criados os corretos mecanismos de controle, garantindo melhor ajuste da alíquota de referência, que impacta diretamente a vida de todos os cidadãos. Neste sentido, inclusive, reitero minha saudação à Câmara dos Deputados, na convicção de que o Senado Federal, da mesma forma, compreenderá a importância de vincular os créditos IBS e CBS ao efetivo pagamento desses tributos. Essa é a garantia de que o princípio da não cumulatividade não será exercido na prática e os créditos serão pagos de forma célere e plena aos contribuintes. Para isso, foram previstos arranjos de pagamento que respeitam as relações negociais entre particulares, ao tempo em que evitam a proliferação de fraudes relacionadas a empresas noteiras. E a última, que eu vou falar, a transação administrativa, a emenda 1707.
A emenda constitucional 132 mobilizou a todos nós com firme compromisso por um sistema tributário mais moderno. Esta emenda, que propõe a transação administrativa pelas administrações tributárias, é um importante passo nesse sentido, permitindo que os contribuintes e o fisco negociem mediante concessões recíprocas e, com isso, sejam regularizados os débitos fiscais com maior brevidade, menor litígio e menor custo administrativo. Não faz sentido deixarmos os maiores incentivos para pagamento apenas no final da cadeia. A realização de acordos entre contribuintes e a administração tributária certamente levará à redução de litígios, evitando longos processos judiciais e administrativos. Encerro minha participação com a certeza de que o Senado Federal se encontra altamente sensível aos anseios sociais e preparado para essa missão de reforma da tributação sobre o consumo. Registro a ampla disponibilidade da nossa federação para a participação em debates técnicos e reuniões com todos os senadores e consultores para analisarmos os temas aqui propostos e outros que se mostrem necessários. Muito obrigado pela compreensão, senador.